Após 10 anos, o Plano Diretor de Arborização Urbana retoma as atividades e você vai ver também. Saiba como funcionam os atendimentos de animais de grande porte no Hospital Veterinário da UFMS. Obras do estádio Morenão seguem sem previsão de entrega. Começa agora o telejornal laboratório do curso de jornalismo da UFMS. O Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul atende uma média de 20 animais de grande porte por mês. A nossa equipe acompanhou o atendimento da égua Novidade. Confira na reportagem. Há 90 dias, a égua pantaneira Novidade vem sendo atendida aqui no Hospital Veterinário da UFMS. Com apenas 20 meses, ela sofreu um ferimento grave em uma das patas. Essa égua ela sofreu um acidente numa cerca de arame liso, é bem comum. Eu acredito que esteja entre as 3 principais causas de atendimento aqui do hospital. Esse acidente causou uma laceração na perna dela que lesou pele, musculatura e 3 tendões foram lacerados. O médico veterinário residente Antônio Rodrigues é quem realiza os cuidados com os ferimentos. Entre as técnicas utilizadas está a bandagem de Robert Jones. Nós fizemos nela uma bandagem de Robert Jones, usando algodão, atadura, V-trap, que é uma bandagem elástica, colocando talas externas também. Aí nós fizemos a desinfecção da ferida com solução antisséptica à base de clorexidina e usamos também gaze para limpeza. Com o acidente, a égua Novidade perdeu um de seus cascos. E a estimativa é que daqui 3 meses o seu ferimento já esteja cicatrizado e ela possa voltar para a fazenda onde vive, em Rio Verde. São 2 pontos que a gente tem que levar em consideração: o fechamento da ferida e o crescimento do casco. A gente precisa que esse casco cresça para a gente colocar uma ferradura com extensão de talão. A gente acompanhando o dia a dia da ferida dela, eu acredito que essa reptilização, essa cicatrização total, ela aconteça muito rápido. São atendidos aqui no setor de animais de grande porte cerca de 20 casos por mês. Esse setor especificamente atende animais de grande porte. São cavalos, bovinos, ovinos e caprinos, principalmente. O atendimento, normalmente os proprietários entram em contato com a recepção antes de trazer, porque vem de propriedades rurais, envolve frete, outras coisas. Aí eles entram em contato, vê a disponibilidade, mas normalmente conseguem atender todo mundo que entra em contato aqui. Se o atendimento for durante o horário de aula prática, ele é gratuito. Mas se for fora do horário de aula, é cobrada uma taxa, que é uma consulta de R$100. Aqui o hospital ele não cobra diária dos animais de grande porte, mas o proprietário ele banca todos os produtos que serão gastos para a manutenção dele aqui. Desde comida, medicamentos, a material para curativo, tudo o proprietário banca. De 5 a 7 de junho, a UFMS realiza a Semana de Arrecadação de Lixo Eletrônico. Podem ser descartados computadores, notebooks e outros eletrodomésticos de pequeno porte. A ação é parte de um projeto de extensão da Faculdade de Computação e busca não só conscientizar os acadêmicos e servidores da universidade, mas dar a destinação correta aos materiais que serão entregues a uma empresa parceira. A entrega pode ser feita na unidade da Facom, das 7h30 até as 11h30 da manhã, da 1h30 às 5h30 da tarde e das 6h30 até as 9 horas da noite. O Plano Diretor de Arborização Urbana, realizado pela Prefeitura de Campo Grande em parceria com a UFMS, está realizando o mapeamento das árvores da capital. Confira os detalhes na reportagem. Conhecido como o bairro mais populoso da cidade, o Aero Rancho, segundo o relatório divulgado pelo PEDAL, em 2010 também ganhou o status de mais arborizado. As árvores próximas ao bar do Seu João Antônio ajudam a atrair os clientes. As árvores também eu cuido, é tudo cuidado por mim, mandado podar, pode ver que está tudo podadinho, tudo certinho. A limpeza, manutenção, tudo é eu que faço. O primeiro levantamento do PEDAL foi realizado em 2010. A cada 10 anos ele deve ser refeito para avaliar a situação das árvores da capital. Na pandemia, o estudo foi adiado e acontece agora, esse ano. É um projeto importante porque nós passamos nesse projeto a conhecer a arborização urbana, conhecer quais são as espécies de árvores que ocorrem aqui em Campo Grande, quais são os conflitos que essas árvores têm com a infraestrutura urbana. Em termos de planejamento, ela é importante porque a gente nos auxilia a planejar
onde plantar essas árvores e quais as espécies que nós devemos plantar. Então ele é uma ferramenta fundamental de planejamento urbano, de gestão dentro do município. Antes de ser conhecida como uma das cidades mais verdes do mundo, Campo Grande já passou por uma série de dificuldades quando o assunto era arborização. Plantio indevido e manejo impróprio das árvores eram problemas recorrentes. Quando a gente vai abrir um bairro novo, além de toda aquela estrutura urbana que nós temos de asfalto, esgoto, fiação elétrica, né? Nós também devemos utilizar o pedal como fonte de informações para o planejamento urbano. Ao todo, mais de 50 bolsistas entre geógrafos, biólogos, arquitetos e outros pesquisadores participam do estudo feito em 200 quadras de Campo Grande para levantar diversas informações como espécies, condições de cada árvore e definir quais os próximos passos para aprimorar a arborização da capital. A arborização urbana e as florestas urbanas, elas melhoram a qualidade do clima dentro das cidades. Campo Grande é uma cidade quente, nós sabemos disso. Então, as árvores elas ajudam a diminuir a temperatura naqueles meses mais quentes. Além do mais, as árvores diminuem a quantidade de particulado e também de CO2, consequentemente de poluição dentro das cidades. Diminuindo a poluição, melhorando o clima, melhora a nossa qualidade de vida. De 19 a 21 de junho, acontecem as eleições do Diretório Central de Estudantes da UFMS, o DCE. 2 chapas concorrem à gestão, todas as vozes e tudo para ontem. O mandato tem duração de 2 semestres letivos. A votação, que estará disponível para todos os alunos regularmente matriculados em cursos de graduação e pós-graduação, será feita online. O aluno deve acessar o site urnas.ufms.br. No próximo bloco, você vai ver como anda a reforma do Estádio Morenão, que já dura mais de um ano. Voltamos já. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferece aos acadêmicos e funcionários transporte interno, conhecido como buzinho. O horário de circulação é de segunda a sexta-feira, das 6h50 da manhã às 10h50 da noite. O local de partida é aqui, na biblioteca. Ele passa pela reitoria, segue pela rua UFMS, passando pelo restaurante universitário, Quadras, Moreninho, Morenão, segue pela Avenida Senador Antônio Mendes Canale, passando pela FAMES e parando no Instituto de Química. O transporte contribui para a circulação dos alunos no campus, auxiliando na mobilidade interna. No ano do cinquentenário do Estádio Universitário Pedro Pedrocian, o Morenão recebeu uma revitalização em diversos setores. Veja mais detalhes na reportagem. Inaugurado em 1971, com direito a partida especial entre Corinthians e Flamengo, o Estádio Morenão é hoje o maior estádio universitário da América Latina. O lugar que já recebeu a maior jogadora de todos os tempos, a Marta, e até visita de extraterrestre, se encontra em estado de abandono, sem condições para receber qualquer partida. A infraestrutura da obra ela não está prejudicada, é óbvio, né? O estádio ele foi muito bem feito, foi numa construção antiga, tanto que ela foi inaugurada em 1971, já está completando esse ano 52 anos. Então nada está comprometido. Algumas situações à parte, por exemplo, o muro que cedeu devido a uma infiltração de água e algumas infiltrações que a gente tinha dentro dos banheiros. Porque as infiltrações, os canos, eles são muito antigos. Eles eram de ferro, alguns eram emendados, porque não tinha nenhuma manutenção paliativa, nenhum tipo de manutenção. Então, como dava, eles iam modificando as instalações e algumas realmente não se encaixavam e davam vazamentos. Isso deixou as lajes dos banheiros frágeis e aí nos pisos já soltavam pela infiltração constante. A obra foi dividida em 11 etapas, que vão desde o reparo da fiação elétrica até a adaptação de rampas de acesso. O que eu sei que está em processo é a adequação da acessibilidade do estádio, a parte de pânico e incêndio, e uma outra etapa é a elétrica geral do estádio.
Porque a gente tem hoje refletor, a gente tem luminária, a gente tem posto de transformação para executar, a gente tem a casa do gerador, a casa do transformador. Isso é uma etapa que está em processo. O Morenão passa agora por uma reforma para recuperar inicialmente banheiros e vestiários. Antes estava bem deteriorado, né, que eram portas de madeira, as portas antigas, azulejos antigos, pisos, umidades, infiltração, pintura. Então nós estamos fazendo toda essa parte, toda uma parte moderna, uma parte nova, né? Então a diferença vai ser muito grande. A revitalização, que começou em março de 2022, deve custar R$ 9.400.000. Até o último levantamento, feito em maio, cerca de R$ 1 milhão já foi gasto na obra. Nessa primeira etapa, 16 banheiros e 3 vestiários estão em reforma. Os espaços estão ganhando novos vasos sanitários, pias e quase 1.000 metros quadrados de mármore. Nós estamos focando prioridades que são vestuários. E os banheiros, né, são vestuários dos jogadores, né, vestuários do árbitro, e todos os banheiros, né, das dependências do que são as arquibancadas, né, são as prioridades. A reforma de alguns setores já foi adiada por imprevistos no repasse de verbas. A previsão agora, segundo a FAPEC, é de que até setembro as obras sejam concluídas. No dia 1º de junho é comemorado o Dia Nacional da Imprensa. O jornalismo livre é essencial para a manutenção da democracia. E para falar sobre o assunto, conversamos agora com o jornalista Luan Martins. Bem-vindo, Luan. Olá, Luan. Oi, Melissa. Oi, Gustavo. Muito obrigado pelo convite, a oportunidade de a gente debater esse assunto que é tão importante nos dias atuais. Luan, nesses seus 12 anos de profissão, como você vê a importância da imprensa livre? Bem, basicamente a gente vê que o jornalismo é um fator predominante, né? A gente precisa do jornalismo para poder informar as pessoas. Querendo ou não, o jornalismo a gente sabe que é um fato importante porque as pessoas dependem do jornalismo para se informarem, né? Mas é claro que a gente precisa levar em consideração que a apuração, os detalhes, a gente precisa de pessoas formadas que entendem sobre a profissão, sobre como funciona a realidade do jornalismo, porque a gente sabe que hoje em dia tem, desculpa o termo, picaretas, né, que acabam aí passando algumas informações sem checar, inverídicas. As famosas fake news estão aí cada vez mais presentes na nossa sociedade atualmente, então a gente precisa entender que o jornalismo é um trabalho sério. A gente precisa sentar na faculdade, a gente precisa aprender a teoria, a gente precisa da prática para a gente chegar no mercado de trabalho formado, entendendo como funciona o jornalismo na teoria e também na prática, para a gente poder informar os cidadãos, que acabam consumindo essa mensagem tanto na internet, na televisão, no impresso ou no rádio. E Luan, em algum momento da sua carreira aconteceu de você não poder exercer a sua liberdade de imprensa quando você estivesse em algum trabalho? Isso é um fato que acontece assim, mensalmente. Principalmente eu que trabalho com a televisão, a gente está no meio da rua, muitas vezes a gente recebe xingamentos, a gente está trabalhando, a gente gritando no momento da televisão. Então, isso é um ponto. Mas já aconteceu em questões políticas da gente ser cercado por apoiadores de X ou Y e acabar atrapalhando o nosso trabalho de alguma maneira, sabe? E como a gente está lá para passar informação. A gente não está lá para elogiar X ou criticar Y. A gente está lá para fazer o nosso trabalho e mostrar a realidade como funciona. Outro fato também é quando a gente às vezes está num setor mais policial, tem também essa questão das pessoas que não querem ser filmadas, mas no momento que a gente está num espaço público, todo mundo pode ser filmado, todo mundo pode aparecer. Então, a gente acaba sofrendo ameaças, a gente fica preocupado, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que hoje em dia as agressões, a violência está aí e acontece em todas as esferas. E no jornalismo não é diferente. A gente pode ver aí nas pesquisas que são lançadas aí na FENAGE ou em outros órgãos que os jornalistas hoje em dia sofrem com as agressões, tanto verbais, ameaças ou até mesmo questões de morte, né? Então, é preocupante, mas a gente faz isso porque a gente ama o jornalismo, né? E a gente trabalha com amor e principalmente levar a informação com credibilidade, que é o mais importante. Com certeza. E Luan, de uns anos para cá a gente teve um boom de notícias falsas ou tiradas de contexto. Você, como jornalista, jornalista sério, tem um certo receio das pessoas de receber a informação? Você sente isso de um tempo para cá? A gente percebe que cada vez mais
as fake news vêm tomando conta, né? Hoje em dia você recebe alguma mensagem no WhatsApp ou qualquer outra rede social e a gente vê como é rápido essa disseminação dessa informação. Nem sempre essa informação é verdadeira e checada. E o que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer o nosso trabalho sério na rua, já vem as pessoas falando, é mentira, isso daí que você está falando não é verdade. Por quê? Porque ela prefere confiar na mensagem que foi enviada para ela numa rede social do que confiar na mensagem do jornalista, que está lá ouvindo tantos os dois lados, né? A fonte A, a fonte B, está lá para passar a informação séria. Então a gente vê que o problema da fake news precisa ser combatida. A fake news hoje é o grande problema hoje da informação dos jornalistas, é combater esses jornalistas picaretas e essas pessoas que criam fake news e informações falsas e disseminam aí pelas redes sociais. E Luan, você como jornalista, nesse boom da era de fake news, para você, como você tem lidado com toda essa situação das pessoas desacreditarem muitas vezes do seu trabalho? Bem, eu trabalho com jornalismo popular, então eu tento ser o mais próximo possível da pessoa. Então eu gosto de chegar, muitas vezes eu vou em bairros, né? Chego para conversar com uma senhora, com uma pessoa do bairro, e aí, tudo bem, como você está? E aí, quais são as informações, quais são as notícias? A pessoa chega, eu não estou confiando nisso, eu não estou acreditando nisso, por que você veio aqui, jornalista? A gente chega a tentar ser mais próximo da pessoa, a gente tenta ter uma amizade, um elo de amizade, por quê? Porque essa pessoa precisa ter a nossa confiança, como a gente também precisa ter que a pessoa confie na gente, a gente precisa criar um vínculo com as nossas pessoas, com as nossas fontes, ou com as pessoas que a gente vai entrevistar. Então a gente vê que, por exemplo, a pessoa fica acanhada, fica assim, tal repórter de tal emissora, etc. A gente vê que as pessoas ficam um pouco acanhadas. Então a gente tenta ganhar confiança, conversar, entender a situação e explicar para ela, acontece isso, 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 e a gente veio aqui para mostrar para você o que realmente é a verdade. Para finalizar, Luan, algumas pessoas defendem que o jornalismo convencional que a gente está acostumado, ele está acabando porque a gente está entrando na era digital e redes sociais, enfim. Você acha que realmente esse jornalismo convencional ele está acabando, ou é possível a gente mesclar essas duas formas e qual é o futuro do jornalismo? Eu acho que o jornalismo ela se transforma também, igual todas as outras profissões. A gente pode ver que o rádio vai acabar. O rádio não acabou. O que aconteceu? Apareceu as plataformas de podcast. Então, quer dizer, lá a gente consegue colher informação, conteúdo, livros, através do podcast. Eu acho o seguinte, o impresso também teve a reformulação. Por quê? Porque hoje a gente vai para os meios digitais. Eu acho que o jornalismo não vai acabar. O jornalismo ele precisa ser combatido às fake news, porque a televisão está aí, os sites estão aí, o rádio está aí para o quê? Para agregar informação. Eu acho que, como qualquer outro processo de evolução, o jornalismo também precisa entender a sua evolução e, principalmente, a evolução nossa hoje é combater as fake news. Muito obrigada, Luan. Obrigado, Luan. Eu agradeço muito o convite, um espaço interessante para a gente poder debater esse assunto sobre a imprensa. Muito obrigado. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Até a próxima.